Olá, meus amigos, eu sou Elvis Tavares, estou voltando para falar da música cristã contemporânea, nossa grandiosa música gospel brasileira. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um musicaço chamado Pra Cima Brasil. Certamente que muitos de vocês que me veem aqui pelo ecrã conhecem a música Pra Cima Brasil, uma música composta pelo João Alexandre e gravada por ele e gravada também pelo grupo Milad. O Milad gravou em 1990, grupo do qual o João Alexandre fazia parte, só que em 1990, quando eles gravaram essa música Pra Cima Brasil, o João já tinha saído do Milad para começar a dar início à sua carreira solo, e foi justamente com esse disco aqui, Simplesmente João, pela gravadora Gospel Records de São Paulo, que João gravou o Simplesmente João, e ele trouxe de volta aqui Pra Cima Brasil como terceira faixa, sinal que ele tinha grande expectativa para essa música, porque um ano antes havia sido gravada pelo Milad. É isso? Agora eu quero falar com vocês sobre o contexto dessa música. Por que essa letra? Quando foi feita essa música? Qual era ali o panorama do Brasil quando essa música foi feita? A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso, sobre essa grande música que se tornou um hino, Pra Cima Brasil, de João Alexandre. No início vocês vão ver que tem um piano maravilhoso na introdução da música, e o pessoal que sabe um pouquinho de música vai ver que a introdução com o teclado é uma valsa, tá? Uma valsa ali no começo, depois a música se desenrola, eu vou falar mais algumas coisas, tá? Fica mais ou menos quase um minuto só o piano, teclado não, piano tocando, porque o teclado do disco, quem toca é o Pedro Braconô, do Rebanhão. E o piano, quem toca é o Davi Lisboa Neto. É uma diferença, piano acústico, né? Pianão. Então ele fica quase um minuto só tocando piano ali na introdução, depois que entra ali a flauta em dó, que é uma flauta que dá um efeito maravilhoso nessa música. A flauta só falta falar, porque ela repassa assim, de uma maneira maravilhosa o sentido da música. Tá? Esse conceito aí político, governamental, cívico, esses instrumentos conseguiram, os arranjos do próprio João Alexandre conseguiram passar isso através dessa música, por isso que ela é um musicaço. Tá? Vamos iniciar um trechinho com o João Alexandre. Vai! Bom, gente, a flauta em dó e dando essa tristeza toda que a gente está ouvindo, ela passa essa sensibilidade, foi muito legal. Mas, qual era o contexto dessa música? Qual é o panorama vivido no Brasil na época que João Alexandre compôs, ou melhor, na época que João Alexandre gravou essa música? Nós estamos falando do ano de 1991, e o Brasil tinha como governante Fernando Collor de Mello. Foi nessa época que o Brasil passou por uma certa momentos atribulados para quem tinha, por exemplo, uma caderneta de poupança. Porque um dos planos de governo, chamado Plano do Brasil Novo, instituído pelo governo Collor, foi que os correntistas de caderneta de poupança somente poderiam, a partir da aplicação daquele plano, somente poderiam tirar 50 mil cruzados novos, que era ainda a moeda herdada do governo anterior, que era do governo Sarney, que o Collor depois mudou a moeda. Então, imagina as pessoas que tinham os projetos, juntando ali um dinheiro para comprar um terreno, comprar um carro,
saldaram a dívida do imóvel, né? Houve casos de pessoas com problemas cardíacos que passaram maus momentos. Se não estou em erro, houve até morte nesses casos. Então esse era o contexto da época em que o João Alexandre grava essa música. Mas a gente vê, por exemplo, que o governo anterior tinha feito 3 planos econômicos que todos deram na água. E logo depois entrou Fernando Collor. Ou seja, o João Alexandre tinha muito assunto para fazer essa música, né? Que era o Brasil redemocratizado, onde a eleição direta conferia a todos nós eleitores o direito de escolher o presidente. E o primeiro presidente eleito no voto direto foi o Fernando Collor. Mas, infelizmente, teve esses atropelos no seu governo. E essa foi a época da música do João Alexandre, trazida de novo, aqui ele cantando individualmente nesse disco. A gente pegando um pouco aqui a letra, que é muito forte, realmente, né? Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha para cima. Em 1970 houve uma campanha chamada Pra Frente Brasil, que era voltada à Copa do Mundo, que ocorreu no México, onde o Brasil foi tricampeão mundial. Então tinha até a música, né? Todos juntos vamos pra frente, Brasil, que foi a música que acompanhou a seleção, a própria Copa. Os brasileiros, os 90 milhões de brasileiros na época, emanados, cantando essa música, só que parece que Pra Frente Brasil não foi muito pra frente. Tanto é que João Alexandre deu aqui a fórmula. Olha para cima, o olhar é vertical, o olhar horizontal não resolve, né? Então, Brasil olha para cima, existe uma chance de ser novamente feliz, nem tudo está perdido. Olhar vertical. Brasil, uma esperança, volta teus olhos para o olhar vertical, para Deus, o justo juiz. Então essa é a letra da música Pra Cima Brasil, gravada brilhantemente pelo João Alexandre, nesse contexto que o Brasil vivia. Vamos ouvir mais um trecho. Vai. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Difícil não cantar junto. Se tornou realmente um hino brasileiro, né? Um novo hino brasileiro aí, cantado tão brilhantemente pelo João Alexandre e que muita gente canta. Essa bandeira aqui dos Estados Unidos, ela está aqui propositalmente porque eu tive a graça de poder visitar os Estados Unidos e eu fiquei profundamente impressionado porque em toda casa que eu passava havia uma bandeira dos Estados Unidos hasteada no terreno. Em toda casa de americano tem uma bandeira dos Estados Unidos hasteada lá, né? Então eu coloquei aqui justamente porque ela diz um pouco aquilo que a gente está falando, né? Bom, eu lembro que quando eu estava cursando a faculdade de Direito, eu estava muito impressionado em estudar Direito, né? Até a minha prova, quando eu fiz a prova prática, foi em Direito Constitucional.
uns amigos, está doido, fazer em direito constitucional. Eu falei, não, pô, vou fazer em direito constitucional. Eu tenho livros até de muitos dos ministros, alguns ministros do Supremo. Eu tenho Gilmar Mendes, eu tenho o livro de Gilmar Mendes aqui, do ministro Barroso, 2003 que estou falando. E eu lembro que tinha um aluno que ele tinha contato lá com o Senado e ele perguntou quem queria um exemplar da Constituição brasileira. E eu fui um dos que peguei, pedi a ele. Ó, 2003, a data está aqui, de repente vocês não vejam, mas está aqui, 2003, março de 2003. Bom, gente, então tá aí, esse foi realmente o panorama que o João Alexandre encontrava no Brasil para fazer essa música. Eu creio que tenha sido, não diz aqui no disco o ano que ele fez a música, mas se foi de 90 até 92, não, 92 não, que ele gravou em 91, né? Até 91 foi no governo Fernando Collor. Se foi antes, foi no governo Sarney, né? Que teve aquela questão do Tancredo, que faleceu, e o José Sarney assumiu. Bom, o disco em si foi gravado em Campinas, na terra do João Alexandre, ele que é campineiro de nascimento, no MM Studio, 24 canais, esse belíssimo disco. Os arranjos são do próprio João Alexandre. O Milad gravou no 5º álbum, colocando o título Pra Cima Brasil, em 1990, um ano antes do João fazer isso aqui. Pouco ano antes, ele gravou isso aqui em março. Então não tinha nem um ano que o João Alexandre gravou esse disco, né? Mas o que eu posso falar? Flauta em dó. As cordas que aparecem, o João Alexandre faz no próprio teclado. O som de cordas, tá? E no finalzinho da música, eu vou tocar mais um pouco, depois vou pular para o finalzinho, tem uma coisa assim maravilhosa que ele fez aqui nessa música. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Vou deixar esse pedacinho aqui que é brilhante. Finalzinho. Lembrando, inclusive, que na época do Fernando Collor, ele chamou até, inclusive, os carros brasileiros de carroça e fez um acordo, né? Um contrato, algo do tipo, com a Rússia e trouxe de lá alguns carros como o Lada, não sei se quem lembra aí, que é mais velho um pouquinho, um Jeep Niva, né? Um dia desse eu vi um que queria fotografar, mas perdi, não estava com o telefone. Eu ainda vi um Lada rodando pelo Brasil, aqui foi em que estado? Não lembro o estado, se foi no Rio, não sei. Mas é isso, gente. Essa é a parte triste dessa música. Os motivos que levaram, né? Não pode haver outros, não pode haver outros motivos para o João Alexandre ter feito essa música, senão a questão governamental, a própria letra ratifica isso que eu estou falando. Bom, vou colocar aqui o finalzinho da música, que entrou aqui uma música incidental. O que é isso? É uma outra música que é injetada na música principal para fazer ali uma ligação e que tem íntimo sentido com o que a música principal está falando. E foi o que aconteceu aqui. A música incidental que entrou aqui foi o hino nacional brasileiro e é nessa flauta em dó que ele é tocado. Confira comigo aí, quem não conhece, e quem conhece, confira de novo. Como será o futuro do nosso país? Bom,
Bom, gente, era isso que eu queria trazer hoje para vocês aqui. A música Pra Cima Brasil do João Alexandre. Abraço, tchau.